Então precisamos aprender a julgar nossa música não pelo tempo em que foi produzida, mas pelos princípios que podemos achar na Palavra de Deus. Porque Deus sabe o que é melhor para nós. E Ele não quer nada em nossas vidas que irá prejudicar nossa caminhada com Ele. Deus está procurando por um povo que dirá: eu não quero mais viver no pecado. Eu quero ir para casa. E eu quero ser um deles. Eu quero te dar boas-vindas para a 7ª sessão do nosso seminário sobre música de 10 partes. Nós vimos muitas coisas, não é mesmo? Realmente vimos, e muitos de vocês vieram até mim e disseram que já estão mudando as suas vidas. Uma família veio até mim ontem à noite, um pai, uma esposa e uma filha, e vieram até mim e disseram: só quero que você saiba, caso ninguém o tenha dito, eu só quero te dizer, minha vida tem sido mudada. As vidas da minha esposa e da minha filha têm sido mudadas. Eles disseram: eu estava nervoso sobre até onde você iria sobre o tema da música, mas é balanceado, está fazendo sentido, nós entendemos e nossas vidas têm sido mudadas. Louvado seja Deus, amém? Então, só por isso já vale a pena. Você diz amém? Sim. Vamos pular agora para o movimento da música cristã contemporânea. E antes disso, vamos fazer uma oração. Amoroso Pai Celestial, Senhor, entraremos agora em uma área que é chegada e querida em muitos dos nossos corações, o movimento da música cristã contemporânea. Eu oro para que o Senhor nos dê sabedoria. Permita que tenhamos discernimento espiritual nesta manhã. Pai, nos abençoe com o Santo Espírito e que o Senhor seja nosso professor e nos guie por esse assunto sensível, mas poderoso. Oramos no nome de Jesus. Amém. Esta mensagem particular se chama Crescendo. E eu acredito que o que está acontecendo é que pela arena musical do mundo cristão, a música do mundo cristão que está sendo produzida, há um incrível crescendo acontecendo. É onde as coisas estão chegando a um ponto culminante. E quando digo isso, não estou querendo dizer um ponto culminante em um bom sentido. Infelizmente, muitos de nós estamos vendo o que está acontecendo na música cristã contemporânea e é, na verdade, um grande problema. Então, o que eu vejo é que o inimigo está trabalhando através de muitas músicas por aí, até no mundo cristão. E eu acredito com todo o meu coração que ele está causando este grande inchaço, este grande crescendo na música para roubar do povo de Deus o quanto ele conseguir. E isso é uma afirmação bem ousada de se fazer. E nas próximas horas que passarmos juntos, eu acredito que isso se tornará mais claro. Então vamos definir, antes de continuarmos, música cristã contemporânea. A definição oficial é esta: um gênero de música popular moderno em que a letra é centrada em assuntos concernentes com a fé cristã. Então o que você acha dessa definição? Você vê algum problema nela? Você acha consistente? Você acha boa? Vamos lá, vocês já foram instruídos. Ok, música popular moderna, certo? Então pode ser parte do problema da definição, com certeza. Então, em outras palavras, é música pop moderna. E o que diz sobre a estrutura da música? O que diz? Diz, sim, exatamente. Diz que é música pop em que a letra é centrada em assuntos concernentes com a fé cristã. Não diz nada sobre a linguagem corporal da música, se ela é apropriada ou inapropriada. Está, de novo, mesmo em sua definição oficial, está apenas falando da letra. E é claro, vocês já estão bem instruídos para isso agora. Entretanto, o termo é mais especificamente usado para se referir à indústria cristã de música, ou como a chamamos, MCC. Então, eu seria considerado um artista da música cristã contemporânea. É assim que as pessoas me rotulam. Mas isso não significa que nossa música é, na verdade, pop e que tem todos os elementos inapropriados. Este não é o caso. Então,
Muitos de nós que estamos no Ministério da Música somos todos amontoados nessa classificação de MCC. Então, se eu estou falando de MCC, eu quero que você entenda que eu estou falando do amplo gênero da música cristã contemporânea. Em outras palavras, a música que foi escrita durante nosso tempo de vida. Isso faz sentido? Há um processo de pensamento acontecendo que eu comentei com vocês em outro dia, que contemporânea é ruim e apenas hinos são bons. E o oposto é que os hinos são tão antigos que não são mais válidos ou relevantes hoje. Muitos hinos não falam apenas sobre os temas do coração, mas eles têm grande substância bíblica e beneficiam nosso crescimento em Cristo. Então precisamos aprender a julgar nossa música não pelo tempo em que foi produzida, mas pelos princípios que podemos achar na palavra de Deus. Amém? Então, ou uma música foi escrita 100 anos atrás ou há 5 minutos atrás, não podemos dizer, isso é velho, é consagrado e adorável. E não podemos dizer, isso é contemporâneo, é ruim, porque foi escrito há 5 minutos. Então precisamos parar de pensar assim. Precisamos aprender a julgar as músicas pelo mérito da música, ponto final. 1 Coríntios 10:31 diz, portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer coisa, isto inclui o que ouvimos e assistimos? Com certeza. Fazei tudo para a glória de Deus. Então, mesmo ao ouvirmos música, devemos fazer para a glória de Deus, se quisermos ser verdadeiros cristãos. Lembram que temos este conceito do grande conflito, esta ideia que Deus está de um lado e ele está puxando o nosso coração, e o diabo do outro lado está puxando o nosso coração, e ambos querem ter acesso a nossas almas. E já deixamos isso bem claro, em que os dois estão atrás do quê? Nossos corações, ou que outra palavra podemos usar? Nossas mentes, exatamente. Que parte da mente Deus e o diabo estão atrás? O lobo frontal. Mas que parte do lobo frontal? O córtex pré-frontal. Nossa, parece que vocês fazem medicina. O córtex pré-frontal, isso está certo. Por que o córtex pré-frontal? O que existe no córtex pré-frontal? Nosso caráter, exatamente. O que mais? Nosso raciocínio, sim. O que mais? Desculpa? Nossa lógica, sim. Nossa vontade. A essência de quem nós somos existe lá. Então Deus quer afetar isso de maneira positiva e o diabo quer afetar isso de maneira negativa. Então quando pensamos sobre isso, nós mostramos o traço da história da música. Nós fomos por quase 3 horas e meia, 4 horas ontem à noite, onde fomos e ouvimos esta história audível e vimos um traço em comum entre tudo isso. O que foi esse traço em comum? Ok, voodoo e... Quem não ouviu não faz ideia do que eu estou falando, me desculpa, mas não temos tempo para entrar nisso tudo. Mas o que mais? Qual filosofia? A filosofia do faça o que tu queres, isso está correto. E então, o que o diabo tem feito, ele entrelaçou entre diferentes tipos de música, o faça o que você quiser, não importa o que qualquer um fale, incluindo Deus. E amigos, esta filosofia foi derramada sobre nós, a Igreja de Deus. Porque agora estamos aqui e dizemos, sabe o quê? Eu gosto desse tipo de música. Quer dizer, eu sei que tem esses elementos polirrítmicos, eu sei que tem essa aparência sensual, mas eu gosto, então eu vou ouvir. Que filosofia é essa? Faça o que tu queres. Jesus Cristo disse, não, que a minha vontade não seja feita, mas a tua vontade que está no céu. Amém? E se seremos cristãos, os seguidores de Cristo, então precisamos ter a mesma atitude. Não a minha vontade, mas que a sua seja feita. Mesmo se eu não gostar. Amém? Porque Deus sabe o que é melhor para nós. E Ele não quer nada em nossas vidas que irá prejudicar nossa caminhada com Ele. E Ele não vai tirar nada das nossas vidas que é aceitável para Ele. Então algumas de suas escolhas musicais agora são ótimas e não tem problema. Através da história da igreja, podemos ver que quando a igreja se compromete a alcançar o mundo pagão em sua volta, que o mundo em sua volta sempre vence sobre a igreja, e não a igreja vencendo sobre o mundo pagão. E mais tarde, depois de mais algumas mensagens, nós falaremos sobre a igreja.
e o serviço de adoração. Então, como distinguimos qual é a música aceitável para o cristão e o que não é? Que critério devemos usar ao avaliar nosso material cristão? Sabemos que a letra não é o único critério, que o veículo, a própria música, carrega a mensagem corporal, como aprendemos, e deve combinar com o conteúdo da letra, certo? Já sabemos disso. Então o que usamos? O que é aceitável para Deus? Bom, Evangelismo 4:9-7 nos diz algumas coisas interessantes. A voz humana, no canto, é um dos instrumentos confiados de Deus para ser empregado para a sua glória. Então, se estamos cantando de uma maneira que não traz glória a Deus, não estamos usando o dom adequadamente. O inimigo da justiça tem uma grande soma deste talento ao seu serviço. Por exemplo, aprendemos sobre Beyoncé ontem à noite, e Beyoncé, na verdade, começou na igreja. Uma voz maravilhosa e angélica, e ela se entregou para o diabo. O inimigo tem uma grande soma deste talento. E aquilo que é um dom de Deus para ser bênção às almas é pervertido, mal aplicado e serve ao desígnio de Satanás. Obviamente, a voz humana tem um poder incrível, meus amigos, e deve ser cuidadosamente usada para Deus e para a glória de Deus. Assim como a melodia e a harmonia e ritmo, cada um destes tem uma linguagem corporal, como aprendemos ontem. Não foi uma sessão interessante? Na verdade, muitas vezes, estudantes de música, eles nem aprendem essas coisas. Eles vão para a escola durante 4, 5, 8 anos para conseguir um diploma e eles nunca consideraram algumas dessas coisas. Isso é incrível para mim. Assim como melodia, harmonia e ritmo têm, na verdade, uma linguagem corporal, assim também a qualidade e técnica vocal. E isso pode ajudar a mensagem ou prejudicar a mensagem da música. Um aluno de 15 anos de Ohio escreveu o seguinte: quando eu ouvia rock secular, eu era bombardeado por pensamentos sensuais. Aqueles que pensam que rock cristão é ok, por causa de suas palavras, estão errados. Quando eu ouvia este tipo de música cristã, eu tinha a mesma reação. Por quê? Porque a boa letra, a letra de Jesus talvez, não santificou a música mundana e carnal. Então a linguagem corporal da música fez ele ter pensamentos sensuais talvez até quando ele estava na igreja. 1 Tessalonicenses 5:21. Examinai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de algumas aparências do mal. É isso que diz? Não, diz para se abster de toda a aparência do mal. Então, se sabemos que certos gêneros são apenas gêneros de rebelião, por exemplo, falamos de rap, ou hip hop, ou death metal, eles têm uma certa ideia de filosofia anexada a elas. Ira, raiva, rebelião. Não dá para colocar uma música de Jesus e anexar ira, raiva e rebelião. É uma aparência do mal. É inaceitável. Isto faz sentido? Agora, antes de continuarmos, aqui estão alguns itens que precisam ficar claros. Não estamos aqui para julgar o coração de ninguém, apenas seus frutos. Podemos ser inspetores de comida, amém? Podemos. A Bíblia diz isso. Pelos seus frutos os conhecereis, amém. Eu não oferecerei minhas opiniões pessoais baseadas em minhas preferências musicais. Por exemplo, eu realmente não gosto de música country, mas há alguns jeitos de fazer a música country ser aceitável para o ouvinte, como cristão. Minha esposa gosta mais do que eu apenas não entendo. Mas tudo bem, eu oro por ela. Não, estou brincando. Não, está tudo bem. Isso que é tão belo na música. Existem muitos gêneros diferentes e eu não tenho que gostar de todos, mas eu não vou oferecer a minha opinião. Eu vou te apresentar fatos. Acha justo? Amém, é assim que deveria ser. E é claro, precisamos de perspectivas divinas, não achismos cristãos, e a sua direção enquanto examinamos e raciocinamos neste assunto sensível. Então eu queria ter uma rápida oração adicional. Curve sua fronte comigo. Pai, eu não estou aqui para julgar o coração de ninguém e não faremos isso.
Pai, estamos aqui para olhar para os frutos dos que estão talvez usando os tipos errados de música. Eu oro para que o Senhor fique com cada um de nós e nos ajude a raciocinarmos juntos. Nos ajude a sermos alimentados pelo Espírito Santo e, Pai, me dê as palavras certas para falar. Em nome de Jesus oramos. Amém. Porque uma das coisas que muitas pessoas dizem é: você está me julgando. Mas o que é interessante? O que é interessante começa com: faça o que tu queres. Lembra desse traço? E depois, faça o que você bem quiser, certo? Então foi para os anos 80 com viva e deixe viver, e adivinha como é hoje? Não me julgue. Quem é você para me julgar? É a mesma filosofia. Você está me julgando. Em outras palavras, eu vou fazer o que eu quero. Quem é você para me julgar? É a mesma filosofia, só com palavras diferentes. Então, que tipo de música glorifica a Deus? Bom, nós diluímos para 5 critérios básicos. E para você que não está aqui, você pode visitar nosso site, você pode obter alguns cartões gratuitos, e é tudo impresso baseado nisso, nesse seminário inteiro, basicamente na área da MCC. Está tudo aqui nesse cartão. Se você quiser, eles estão lá atrás, podemos entregá-los a vocês. Pegue quantos você quiser, eu imprimi uns 5.000 deles. Se você quiser ajuntá-los, colocá-los no carro, colocar em sua bolsa, em sua carteira, na lancheira dos filhos, prender ou colar em suas testas, o que você quiser, estará tudo bem. Então, que tipo de música glorifica a Deus? Há 5 diferentes critérios que uma música deve passar antes de a permitirmos entrar em nossos ouvidos cristãos. O nosso eu mundano não terá essa perspectiva, mas esse seminário é feito para o eu cristão. Então, inventamos o que chamamos o teste musical. Ela deve ter 5 coisas. Em primeiro lugar, ela deve ser significativa, não trivial. Em segundo lugar, ela deve ser pura, não mundana, espiritual, não carnal, inspiradora, não degradante e, por último, ela deve ser clara, não confusa ou disfarçada. Então vamos começar a analisar. A primeira é significativa não trivial. Música divina conterá letra e instrumentalização que são cheias de beleza, dignidade, reverência e simplicidade, digna no louvor e adoração de Deus. Amém? Essa seria uma música verdadeiramente significativa. Salmo 33:8 diz: toda a terra tema o Senhor. Tremam diante dele todos os habitantes do mundo. Então, se estamos entrando em uma experiência de adoração a Deus, deveríamos estar entrando em uma experiência onde percebemos que estamos na presença do Todo-Poderoso Criador. E deveria ter um tremor que vem junto disso. Vejam, eu não sirvo a um Deus do hip hop. Eu não sirvo a um Deus do rap, do rock and roll, do sensual, do techno, do grunge. Eu sirvo a um Deus santo. E a minha música deveria refletir isso. A música foi feita... Vejam que interessante, a música foi o quê? A música foi feita, de acordo com o espírito de profecia, a música foi feita para servir a um propósito santo, não a um propósito egoísta, um propósito santo, para elevar os pensamentos para o que é puro, nobre e elevador, e para despertar na alma devoção e gratidão a Deus. Este é o propósito da música. Não para quando você estiver triste ouvir uma música triste para te deixar mais triste. Ou se estiver com raiva ouvir uma música que te deixa com mais raiva. Este é um mau uso do dom. Que contraste entre o antigo costume e o uso no qual a música é agora consagrada. Quantos empregam este dom para exaltar o eu, em vez de usá-lo para glorificar a Deus? Stan Moser. Agora você deve entender, antes de lermos seu comentário, quem Stan Moser é. Ele era o líder do World Records, ele foi quem descobriu Amy Grant e muitos outros. Ele era o presidente executivo do Star Song Records e foi o pioneiro e executivo da MCC. Ele é um dos pais fundadores da MCC. E veja o que ele disse em Cristianismo Hoje, em 1996. E as coisas não melhoraram em 14 anos. Para ser franco, eu olho para a maioria da música que escuto hoje e acho que ela é insignificante. Há um crescente abismo entre MCC e a igreja, entre o que realmente acontece no mundo real do ministério, ou então no ministério da música da igreja, e o que estamos fazendo na MCC. Ele percebe isso, e eu acredito que essas pessoas têm as melhores intenções do mundo. Trazer um tipo de música para o mundo
E para esses cristãos que não conseguem engolir hinos, bom, isso significa que nosso gosto deve mudar, sinceramente. A realidade é, amigos, nunca rebaixamos o nível para tentar ganhar uma pessoa do mundo. Sempre ajudamos a levantá-los. Nós não vamos e bebemos álcool com alcoólico para tentar ganhá-lo. Não colocamos textos bíblicos em latas de cerveja. Certo? Não colocamos, não funciona. Porque temos algo melhor a oferecer. Se estamos lá embaixo com eles, agindo como eles, suando como eles, cantando como eles, se divertindo como eles, o que nós temos para oferecê-los? Ir na igreja no 7º dia? A sua vida mudou? Você é um escravo dessas coisas como eu sou? Amém? Amém. Continuando, na verdade eu provavelmente me sentiria mais inclinado a chamar a indústria de música cristã comercial do que música cristã contemporânea. Ele está dizendo que é tudo uma questão de dinheiro. E ele é um dos pais fundadores. É bem impressionante, não é? Um antigo artista da MCC escreveu o seguinte: por 3 anos eu fiquei sob o som do ensinamento bíblico e estes anos revolucionaram minha vida. Bem cedo eu aprendi o que o evangelho era, e a partir de quando eu aprendi, eu comecei a duvidar se o rock era um meio adequado para o evangelho. Quando eu vi a seriedade do evangelho, eu vi o paradoxo de usar um meio não sério para tentar comunicá-lo. Uau! Ele acertou em cheio, não é? O músico percebeu que sua música cristã, apesar das boas intenções, na verdade não comunicava uma atitude de seriedade ao ouvinte. Então, significativo, não trivial. Teremos alguns exemplos de áudio, então tenha certeza que o homem do som esteja pronto. Música divina, lembre e vamos relembrar disso. Música divina contra a letra e instrumentalização, que são cheias de beleza, dignidade, reverência e simplicidade, digna no louvor e adoração a Deus. Então vamos ouvir 3 músicas diferentes, e eu quero que você pense, primeiro, se seu coração e mente estão sendo elevados a Deus porque esse é o propósito da música cristã, ou se elas são triviais. Esta em particular é chamada E se desenhos animados fossem salvos? Que tal Fred e Wilma Flintstone? Qual é a relação disso com o evangelho? E se desenhos animados fossem salvos? A questão é, amigos, isso é banalizar o evangelho do meu Senhor Jesus Cristo. Ele veio aqui e morreu para me salvar, um ser humano, não um desenho animado, apenas rebaixa todo o conceito de cristianismo. Isso é significativo? É trivial? Sim. Este em particular é chamado viciado em amor. Eu sou um viciado em amor. Entendam que esses são todos grupos classificados como cristãos. Quantos acham que é significativa? Quantos acham que é trivial? Sim, com certeza. E que tal lixo? Na verdade, eu devia colocar isso aqui. Eu deveria dizer, ok, e que tal lixo? Oh, nossa, ok. Agora, não estamos ouvindo, cuidado, não estamos julgando o coração do cantor, o coração da banda. Porque eu não sei, eles podem estar completamente, e eu espero, que eles estão completamente ligados a Cristo, e eles querem superar, e eles estão fazendo tudo o que podem, pensam, vamos atingir os roqueiros, vamos assumir que eles têm boas intenções, amém? Mas o problema é que o veículo é defeituoso. Esse é o ponto. E este em particular é o fim do mundo que conhecemos, mas eu me sinto bem. Não se preocupe, está tudo bem. Certo? Quem liga é o fim do mundo, mas eu me sinto bem. Significativo? Trivial. Agora, confuso?
com certeza é. Sem dúvida. Nossa música deveria ser significativa. Algo tipo assim. É uma amiga minha. Teach me how we may be one, like the Father and the Son, and when all is I will be like Jesus. Significativo? Pessoas dizem, mas eu não gosto disso. Então deixamos que o nosso gosto e a nossa audição fossem influenciados pelo mundo. Esse é o problema. Aqui está outro amigo meu, John Lohman. I give all my future to you. I give all my future to you. No matter the cost or what others do, I give all. Significativo? Você viu como isso soa diferente? E de fato deveria, porque devemos fazer a trombeta dar o sonido correto. Que tal este aqui? 'Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? What if 1,000 sleepless nights are what it takes to know your need? Não é lindo? And what if trials of this life are your mercies in disguise? Sim. E se os desafios da vida fossem misericórdias disfarçadas? Quer dizer, isso soa tão biblicamente correto. Porque o conteúdo da letra combina com o veículo. Então o coração e a mente são elevados e enobrecidos. É significativo para o cristão. Agora, eu queria dar um aviso. O que eu descobri é que nem todas as pessoas que têm lindas... Desculpa, eu deveria dizer nem todas as músicas que algumas pessoas têm são aceitáveis. Então, podemos ouvir uma linda música e dizemos, isso é incrível, eu amo isso. Mas isso não nos dá a garantia de ouvir todas as músicas dos seus CDs. Porque às vezes eles não são tão instruídos neste assunto também. E podem incluir os elementos polirrítmicos e começar a liberar as gonadotrofinas, os hormônios do sexo e tudo sobre o que conversamos. E nos colocando em um estado alfa, tirando o nosso córtex pré-frontal, todas essas coisas que você já aprendeu. E se você chegou agora, irá precisar do conjunto de DVD para ficar em dia. Mas a realidade é... cada um de nós temos esta linda oportunidade de comprar a nossa escolha. Em outras palavras, podemos escolher uma música aqui ou lá, não precisamos comprar um álbum inteiro, podemos ser seletivos. Então, só porque alguém tem uma ótima música, não quer dizer que podemos ouvir todas elas. Então, pegamos cada música e julgamos cada uma. Eu tenho várias pessoas horríveis em minha lista de reprodução que talvez tenham apenas 1, 2 ou 3, talvez 5 músicas. Em vez de ter uma ou duas pessoas e ter todos os seus álbuns. Então, vamos ser seletivos e ter cuidado. Então, o primeiro critério musical é significativa. O segundo critério é puro, não mundano. A música divina nos levará a pensar em padrões bíblicos, não procurará imitar o jeito do mundo. Amém. Filipenses 4:8. Agora, em seus cartões que entregamos, se você não tiver, podemos te dar um, ou você pode pegar na entrada. Veja na parte de trás, eu chamo o texto F48. Na seção vermelha aqui, o texto F48. Finalmente, irmãos,
tudo que for verdadeiro, ou que representa a verdade, tudo que for nobre, tudo que for correto ou justo, tudo que for puro, livre de pecado, tudo que for amável, tudo que for de boa fama ou boa reputação. Se houver algo de excelente ou virtude, ou digno de louvor, pense nessas coisas. Então, ao irmos por esta lista, podemos ver que o que ouvimos, o que contemplamos, no que nos envolvemos, deve ser verdadeiro, nobre, puro, amável, de boa fama, excelente e digno de louvor. Para um cristão, é um critério bem simples. E é claro, 1 Tessalonicenses 5:22 nos diz para nos abster de toda aparência do mal. Antes falamos da forma do mal, agora podemos ver que até a aparência do mal. Se parece como o mundo, se cheira como o mundo, se parece ser coisa do mundo, então, amigos, mesmo se tiver letra de Jesus, é do mundo. Heavy metal, rock, hip hop, rap, techno, rave, todos esses gêneros, essas atmosferas são conhecidas por sexo, drogas e terríveis atitudes e comportamentos. Isso não representa, meu Senhor, propriamente. Então, cristãos se associam com esses gêneros e automaticamente têm uma ruim reputação. É assim que funciona. Se você pensa naqueles que são um rapper gangster, então você vê alguém subindo na plataforma aqui e ele está vestido como um rapper gangster, ele age como um rapper gangster e ele canta como um rapper gangster, então o que você automaticamente conclui? Esse é o gênero de um rapper gangster. Então colocar aquela letrinha de Jesus lá, e às vezes a letra nem está perto de ser de Jesus, como escutaremos ao continuarmos, então tudo que fizemos foi, bom, nós nos vendemos. Testemunhos 1, página 506. Quando empregada para bons fins, a música é uma bênção, mas é muitas vezes usada como um dos mais atrativos instrumentos de Satanás para enredar pessoas. Por quê? Porque ele conhece o poder da música. Ele sabe que a música em si mesma pode mudar a alma. E então é uma das suas mais atrativas armadilhas que ele usa. Quando mal empregada leva os não consagrados ao orgulho, à vaidade, à insensatez, quando se lhe permite tomar o lugar da devoção e da prece, é uma terrível maldição. Aqui está algo que é fundamental para entendermos como cristãos. Se estamos assistindo programas da TV que tem uma base cristã, não há nada de errado com isso. Se estamos ouvindo música cristã, não há nada de errado com isso. Mas, amigos, mesmo se essa boa programação substitui nosso tempo pessoal com Jesus Cristo, sendo levados pessoalmente pelo Espírito Santo, então se torna um problema em nossa vida. É verdade. Pense nisso. Porque nunca fomos feitos para receber alimento espiritual em apenas sentar passivamente e ficar apenas escutando. Não, nós precisamos cavar pelas joias e pelas pérolas. Amém? Então, quando Deus te mostra algo diretamente pelo Espírito Santo, ficamos: "Ah! Deus me mostrou isso individualmente!" Isso não é apenas para os pastores e pregadores, amigos, e os evangelistas. Deus quer falar com cada um de nós individualmente. Mas estamos envolvidos com entretenimentos? Que isso é difícil? Isso requer esforço? Grande coisa! Supere isso! Amém? Está na hora de crescer e se tornar garotos e garotas crescidos e sermos garotos e garotas cristãos. Isso mesmo. Uma estudante de 16 anos de Oklahoma. Ela escreveu: "Eu comecei a ouvir rock cristão sem a bênção do meu pai. Ele me disse que se eu escutar rock cristão, eu estaria abrindo a porta para Satanás. Eu apenas ri e escutei do mesmo jeito. Então eu comecei a escutar rock secular. Matou completamente meu crescimento cristão e me levou para uma terrível imoralidade, rebelião e rejeição de Deus. Agora tudo que eu posso fazer é juntar os pedaços. Mas eu ainda tenho uma cicatriz em minha vida que nunca poderá ser removida. E aqui está também uma bandeira vermelha enorme. Jovens, escutem isso. Às vezes acreditamos que podemos sair e brincar com o pecado. Sair por um tempo e sair como um filho pródigo e fazermos o que quisermos. E depois podemos voltar para Deus. Mas o que não entendemos é que, se você sair e se envolver em todo este pecado e nessa filosofia do faça o que tu queres,
e alguém vai lá e te esfaqueia figurativamente, ou seja, você participa dessas coisas e eles a removem. Agora, se você pecar e ter problemas em sua vida e depois voltar para Deus, é como se o pecado fosse a faca. E Jesus pode tirar a faca, mas o que foi deixado? Teríamos as cicatrizes? Talvez teríamos um órgão danificado? O abdômen talvez nunca seja tão forte. São as consequências de se brincar com o pecado. E às vezes não queremos pensar nisso. E há consequências para nós cristãos em ficarmos nesta condição, esta condição de ficar adormecido, em que dizemos, sabe o quê? Eu estou dando muita importância para isso. Eu vou fazer o que eu quiser. Ok, eu quero voltar para Deus. E logo você fica... Você tem essas cicatrizes, toda essa dor e esses problemas. Quando brincamos com o pecado, nos queimamos. Ficamos presos. Não vamos fazer isso, amém? Deus está procurando por um povo que dirá, eu não quero mais viver no pecado. Eu quero ir para casa. E eu quero ser um deles. No esforço para alcançar as pessoas, Obreiros Evangélicos 357. Se você quer trabalhar para Deus, se quiser fazer algo para Deus, esse livro aqui é seu manual. Este aqui é seu curso superior. Obreiros Evangélicos. Os mensageiros de Deus não devem seguir em seus esforços para atrair o povo os métodos do mundo. A revista Time. A revista Time escreveu que MCC é indistinguível, exceto por sua letra, de suas contrapartes seculares. Eles parecem como qualquer outro. Na verdade, a maior parte de suas novas fotos que você verá nos álbuns das pessoas da MCC, eles estão sentados assim. Eu olho e penso, eu posso ter um estudo bíblico com ele? Não é isso que evoca? Mas eles são tão legais, cara, porque eles cantam sobre Jesus. E isso nem funciona, não é? Dreadlocks, cabelos pintados, tatuagens e barbas. Estou dizendo dessas que são bem pontudas, como as que os satanistas usam. Eles são iguais ao mundo, mas cantam letras de Jesus. Não, nunca deveríamos nos rebaixar para este nível. Nós deveríamos ser distinguíveis de nossas contrapartes seculares. Amém? Sim, porque somos um povo peculiar. O artista da MCC, Michael Cards, falou, e eu realmente aprecio a música desse homem. Foi ele quem escreveu El Shaddai e Join the Journey e muitas lindas músicas que conhecemos. Ele diz, agora a indústria é levada pela celebridade. A música é quase irrelevante. O foco está na pessoa e as músicas se tornaram dispensáveis. O sistema de valor e direção está ficando pior mais rápido do que poderíamos imaginar. Ele está falando do que ele faz. O movimento da MCC, ele está dizendo que as coisas estão ficando ruins. E ele disse isso em 1996, onde não havia uma base de heavy metal ou de rap ou qualquer coisa na MCC. Evangelismo 512. A música só é aceitável a Deus quando o coração é consagrado e enternecido e santificado por sua docilidade. Muitos, porém, que se deleitam na música não sabem coisa alguma sobre produzir melodia ao Senhor em seu coração. Este foi após seus ídolos. John Fisher, proeminente artista da MCC, admite: algumas formas de arte foram criadas para expressar certas filosofias, e então são casadas com essas filosofias das quais elas transmitem este tipo de imagem. Não podemos achar que quando simplesmente colocamos uma mensagem cristã, tudo vai ficar bem. Ele acertou em cheio. Eminem diz o seguinte: ele fala sobre um garoto, e Eminem é um dos melhores vendedores de rap de todos os tempos. Ele canta sobre matar, estuprar, saquear e assassinar, e é tudo nojento, e ele é um dos letristas mais desprezíveis deste planeta também. E ele diz o seguinte: digamos que há um garoto branco que vive em uma boa casa, vai para uma boa escola e tem praticamente tudo entregue de bandeja. Para que ele escute uma música de rap é algo incrível para mim, porque isso diz que ele está vivendo uma vida de fantasia da rebelião. Então vamos pensar sobre isso, vamos conectar os pontos aqui. Se o artista do rap com mais sucesso na história do mundo está dizendo rap é sobre rebelião, então deveríamos acordar como cristãos e dizer, nossa, será que rap cristão não é sobre rebelião? Sabe o que estou dizendo? Você tem que apenas raciocinar.
O divulgador de rock e jornalista Steven Blush escreve o seguinte: agora, ele é o autor de American Hardcore. E ele é um proponente defensor do rock and roll. Uma coisa que tem sido bem angustiante nesses últimos meses é ver o meu MySpace e ver um incrível número de bandas de hardcore e metal. É espantoso, há centenas e centenas delas. Isso para mim é assustador. A única coisa em comum no hardcore é que todo mundo odiava a igreja e o Estado. Então imagine usar música cristã de hardcore quando todo o gênero é sobre odiar a igreja e o Estado. Tum! Não funciona! Está comigo? Está fazendo sentido? Ok. O fato de que essas igrejas têm cooptado esta música, eles a introduziram, me faz pensar que estávamos certos na época, porque cooptar punk rock para vender Jesus é pura maldade. Em outras palavras, ele acredita e costumava acreditar que a igreja era do mal. E é por isso que ele não queria ter nada com ela. Eles não queriam ser cristãos, eles pensavam que a igreja era do mal, faziam as pessoas se sentirem mal, que precisavam dar dinheiro para se sentirem melhor e irem para o céu. Eles acreditavam que a igreja era do mal. Então vamos ler essa última declaração. O fato de que essas igrejas têm cooptado esta música me faz pensar que estávamos certos na época, porque achávamos que a igreja era do mal, porque cooptar punk rock para vender Jesus é pura maldade. Então temos pessoas seculares dizendo que trazer isto para a igreja é errado e maldoso. Mas dizemos, não, é só música, eu vou fazer o que eu quero fazer. Não me julgue. Você vê o problema disso? Quando um homem não cristão vê que é maldade e tolice, a igreja precisa acordar. Pura, não mundana. A música divina irá nos levar a pensar em padrões bíblicos. Não procurará imitar os caminhos do mundo. Então, vamos olhar de novo para o nosso cartão. Você irá perceber aqui o texto F48, e já vimos isso. O que ouvimos e o que contemplamos precisa ser verdadeiro ou representar a verdade. Amém? Quer dizer, se iremos ser cristãos, esses são os critérios. Tudo o que contemplarmos precisa ser nobre ou de um elevado princípio moral. Tudo o que contemplamos precisa ser justo ou se comportar de maneira correta. Tudo deve ser puro ou inalterada, sem mistura. Tudo deve ser amável ou sublime, grandioso. Tudo deve ser de boa fama ou de boa reputação, se vamos ficar ouvindo a um certo gênero ou pessoa. Tudo o que contemplamos deve ser virtuoso ou de excelência moral, aprovável aos ouvidos. Tudo o que ouvimos, tudo o que assistimos, tudo o que nos envolvemos deve ser digno de louvor, admirável ou exemplar. Mas sobre estes, podemos também construir os 10 mandamentos, e você irá perceber do outro lado do cartão, temos os 10 mandamentos listados lá, ou os 10 M's. Então temos o texto F48 e os 10 M's. Música divina nos levará a adorar somente a Deus. Amém? Música divina não irá nos levar a idolatrar nenhuma pessoa ou objeto. A música divina irá nos levar a respeitar o nome de Deus, não usá-lo irreverentemente em uma música trivial. A música divina irá nos levar a guardar seu dia do seu jeito. Pense sobre isso. Deus é específico sobre o dia em que devemos adorá-lo? Sim, mas o argumento é que ele não é específico sobre a maneira em que devemos adorá-lo. Se ele é específico com relação ao tempo e ao dia, ele é específico com relação à maneira, e falaremos sobre isso daqui a algumas sessões. A música divina irá nos levar a honrar as autoridades. É um dos mandamentos. Não nos colocar em rebelião ou escutar a música com linguagem corporal de rebelião. Nos levará a respeitar e honrar autoridades. E também não mataremos, este é um mandamento. Música divina nos levará a respeitar a vida.
A música divina nos levará a não pensar de maneira lasciva. Certo? Sabe o que? Ao vermos esta lista, eu sei exatamente o que está passando em sua cabeça. Ah, esse já era. Ah, esse já era. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus! Mostra que o Espírito Santo está falando com você. A música divina irá nos levar a respeitar as posses dos outros. A música de Deus sempre dirá a verdade. E a música divina irá nos levar a agradecer a Deus pelo que temos. Então começamos a olhar para estes critérios, e essas são ferramentas em que você pode pôr na sua caixa de ferramentas cristã para te ajudar a avaliar músicas. De novo, a música divina irá nos levar a pensar em padrões bíblicos que não irão imitar os caminhos do mundo. Então vamos ouvir algumas músicas. A questão é: essas músicas são puras e não mundanas? Essa música aqui se chama Levante-se. Check it out, y'all. There have been times in my life I'm tired and I wanna give up. I've been wondering why. Why is the world getting so crazy? Still somehow I believe Come too far to die now. always survive. If you're a survivor, get up. E do nada, na verdade, começou assim: Yeah, been times in my life. Isso é, na verdade, uma música secular, que foi, na verdade, escrita por Kenny Loggins, que eu costumava escutar quando eu estava no mundo, e aqui ela está cantando em uma música cristã com um rapper. Amigos, ok, a questão é: isso é mundano? Aham, transbordando. Com certeza não é puro. My mission is to put Jesus Christ on display. It don't matter, you ain't even on my level anyway. Shut it down. We make moves, you know how I do when the team come through. Ok, então quantos corações foram elevados a Cristo? Esse não é o assunto da música. Ele na verdade está falando: você nem está no meu nível e nem sabe o que está acontecendo aqui. Ele está condenando os que estão em sua volta. E essa é uma música cristã. Agora este é bem interessante. Esta música se chama Livre para Ser Eu, onde esta jovem cristã canta sobre a perfeição sendo sua inimiga. Isso nos faz pensar em padrões bíblicos? Não, porque a realidade é: quando estamos em Cristo, podemos ser perfeitamente perdoados pelo Filho de Deus. Amém? E este sou eu. E ao eu caminhar pelo mundo, sou exposto ao diabo e ele está pondo seu caráter e seus pensamentos e suas filosofias em mim. E eu digo: eu conheci Jesus. E eu digo: espera um minuto, eu preciso de um Salvador, porque o Espírito Santo tem trabalhado em meu coração e eu percebi que estou exposto aqui e eu estou condenado. Eu preciso de um Salvador. Se eu morrer, eu perecerei pela eternidade, certo? Essa não é a verdade? Sim. Então o que acontece é que ao eu estar sozinho aqui, eu percebo: espera um minuto, eu preciso de um protetor, eu preciso de um Salvador. E Deus diz que quando vamos até Ele em arrependimento e dizemos: perdoe os meus pecados, me perdoe, eu não sabia, Senhor, e mesmo se eu sabia, me desculpe, eu fiz de novo. Vamos a Cristo e dizemos: Senhor, por favor, eu preciso da sua justiça, porque toda a minha justiça e todas as minhas ações e todo o meu esforço é o quê? Trapos de imundícia. Não são nem trapos limpos. E trapos nem é o melhor tipo de tecido. São trapos imundos. E então Deus diz: eu tenho um presente para você, meu filho. Eu vou te dar a justiça de Jesus Cristo. E irá te proteger. E você pode pôr esta veste de justiça bem aqui e agora. E qual tipo de justiça a chamamos? Sabemos qual? O quê? A transmitida, sim, está certo, a justiça transmitida. Então, enquanto estou aqui, eu tenho agora esta justiça transmitida, é um presente gratuito, não posso merecê-la, posso apenas pedi-la, e Deus diz: você pode tê-la.
justiça transmitida. Eu já posso tomar posse. Isso é boa nova, amém? E o que isso significa? O que isso significa é, deveria eu perder minha vida aqui e agora, ao eu sair por essas portas, eu confessei meus pecados, eu amo Jesus Cristo, e se eu morrer agora, eu te verei no céu. Essa é a promessa. Eu não fico me gabando disso, só estou dizendo que essa é a realidade do Evangelho. Agora, Deus quer nos levar para uma jornada ainda mais longe. Você tem que entender isso. Ele quer agora não apenas a justiça transmitida, a qual é de graça, agora e é perfeita, é um dom perfeito. Sim, a perfeição não é a minha inimiga, certo? Certo. É um dom perfeito e agora ele irá imputar sua justiça e ao estar coberto pela justiça de Cristo, eu posso crescer igual um bezerro no estábulo. E sim, eu cairei, e sim, terei problemas, mas então eu me arrependo e Deus diz que está tudo bem, eu irei te limpar, e eu começarei a crescer em minha santificação. Que demora quanto tempo? É o processo de uma vida inteira. Então quando você se torna cristão, você não se torna perfeito de vez, mas você se torna perfeito em sua justiça, em suas vestes, enquanto crescemos como um bezerro no estábulo. Ah, uau! Yay! Eu amo essa ideia, amém? Porque realmente me traz esperança. Perfeição não é a minha inimiga, perfeição é a minha grande esperança, meus amigos. E sabemos que haverá aqueles que não terão visto a morte no fim dos tempos, os 144.000, certo? E eles irão o quê? Parar de pecar, de acordo com a palavra de Deus. Eles são perfeitos agora? Ah, sim, eles têm a justiça imputada de Cristo e eles cresceram com Cristo em caráter. Córtex pré-frontal, tchim-tchim, propriedade de Deus. Amém? Vê como tudo se junta? Perfeição não é a minha inimiga, perfeição é a minha meta. Então escute essa música falando sobre perfeição. Livre para ser eu. O que realmente está dizendo é: não me julgue. A filosofia do faça o que tu queres. Cause I got a couple dents in my fender, got a couple rips in my jeans, try to fit the pieces together, but perfection is my enemy. Agora, é ótimo ter uma música alegre, mas a realidade é que os elementos polirrítmicos e tudo mais estão todos presentes, sim, afeta a fisiologia, a neurologia e tudo que aprendemos que também acontece. E tem um tom alegre, que é ótimo. Algumas pessoas dizem, é feliz, fique longe. Não, música alegre é boa. Podemos ouvi-la, não precisa ser sempre Jesus. Oh. Não, pode ser alegre. Pode até te fazer ficar uau e balançar seu pé até. Isso é ótimo, é maravilhoso. Deus nos ama. E Deus nos aceita, não importa quem somos. Mas amigos, Ele nos ama demais para nos deixar aonde estamos. Então, aqui está o problema disso. Aqui estamos aceitando o dom gratuito. Agora todo cristão quer o dom gratuito. Certo? Porque isso requer o quê? Nada. Mas agora quando falamos que fé sem obras está morta, as pessoas ficam, você é legalista. Não, amigos, eu nunca vou merecer minha ida ao céu. Guardando os mandamentos, indo para a igreja no dia certo, devolvendo meu dízimo, seja o que for, eu nunca vou merecer minha salvação. Mas eu te digo uma coisa. Quando Jesus entra no seu coração e na sua vida e você quer contar às pessoas e afetar a vida de outras pessoas de uma maneira positiva para o Evangelho, você com certeza está revelando sua caminhada. Amém? Então eu não estou conquistando minha salvação, estou revelando minha salvação. Então, aqui está o ponto-chave que é o problema. Ao estarmos no processo de santificação, sim, queremos o dom gratuito. Ao estarmos na parte de imputação da justiça, e estamos ouvindo todas essas músicas cristãs que estão nos rebaixando no processo de santificação. Então, enquanto pensamos que é uma bênção para nós, na verdade está nos fazendo ter insatisfação em nossos corações, incitando sentimentos sexuais, sentimentos de tristeza, tudo isso está sendo incitado pela música cristã e nos perguntamos por que Deus está tão longe. Porque está prejudicando
nosso crescimento na justiça. Isso faz sentido? Quer dizer, isso é bem profundo. Agora, eu gostaria de tocar algumas músicas para concluir. I wanna be like Jesus, Isso é mais country. faithful as can be. Agora é mais folk. Rock standing strong, a man of integrity. Então, dessa música, alguns diriam, ela é inapropriada porque tem slide de guitarra. Não, slides não são inapropriados, a não ser que sejam usados de maneira errada. Como, So is my Lord, my living Lord. Há 2 slides aqui. So is, edifica e enobrece. Ou posso cantar, So is my Lord. Entenderam? Então não é que, os slides são do mal. É o que você faz com o slide. Pode edificar, enobrecer ou você pode rebaixar para o sensual. E você pode reconhecer essa família? Meu amigo Sean Ablett e sua família. Lord of creation, to you be all praise, most mighty, your working most wondrous, your ways, your glory. Pura? Amém. Mundana? Não. Deve ter um som distinto em nossa música. Mas algumas pessoas me perguntam, há algum lugar para... Temos sempre que cantar para Deus e cantar sobre Deus? Podemos cantar sobre amor ou sobre outras coisas diferentes? Bom, amigo, se está falando de um amor enobrecedor, um amor edificante, não vejo nenhum problema com isso. Se não está nos levando à carnalidade e a coisas inapropriadas. Então, quando falamos do amor elevador e enobrecedor, e não de paixão e sexo e loucura como o mundo enfatiza, se eu cantar uma música de amor para minha esposa, eu não tenho um problema com isso. Mas eu não estou cantando rap para ela. Por exemplo, essa é uma linda música. I will be here when you feel like being quiet, when you need to speak your mind. I will listen and I will be here when the laughter turns. Há algo de errado com o conteúdo dessa letra? Não, eu deveria deixar que a minha esposa saiba e que meus filhos saibam que eu estarei aqui para você, sem problema. Se você quiser chorar, eu estou aqui para você e como pai eu deveria estar. Amém? Então não pense que você deve escutar apenas as músicas cristãs. É melhor ouvir músicas cristãs que levam a mente a Deus. Mas se há algum artista que é cristão, e Stephen Curtis Chapman se há algum artista que está cantando sobre algo que é neutro talvez, e não está nos afastando de Deus, está tudo bem. Algumas pessoas dizem, não, apenas cristão. Mas se não está me afastando, está falando da beleza do amor e de estar lá por alguém, não há nenhum problema com isso. Isso faz sentido? Ok, bom, vamos fazer uma oração. Querido Pai Celestial, muito obrigado pelo dom da música e como pode nos mudar e nos ajudar e nos elevar ao seu trono. Senhor, eu oro para que o Senhor nos ajude a adotar esse tipo de música, em vez da música do mundo. Por favor, continue conosco até o fim deste seminário. No nome de Jesus oramos. Amém.